Como uma única foto pode mudar o mundo, do primeiro instantâneo da Terra aos maiores momentos da história. Essas imagens vão deixar você sem palavras. Imagine um mundo onde a moda não era apenas estilo, era poder. Esta imagem impressionante captura o que poderia ser um dos primeiros desfiles de moda da história. Em contraste com a arquitetura antiga, os designs ousados e os acessórios intrincados não são apenas roupas, são declarações, símbolos de status e criatividade em uma sociedade à frente de seu tempo. E se este momento marcasse o início da moda como uma linguagem, uma forma de expressar identidade e influência? Embora as origens desta imagem permaneçam misteriosas, sua mensagem é clara. A moda sempre foi mais do que o que vestimos, é quem somos. E este é apenas o começo. À frente, exploraremos outras fotos que não apenas capturaram a história, mas a mudaram para sempre. Cada uma delas é uma história, esperando para surpreender você. Imagine ficar em pé na janela em um dia ensolarado, olhando para os telhados e chaminés se estendendo em direção ao horizonte. Agora, congele esse momento no tempo, não em sua mente, mas em uma placa física. Esta não é uma cena de um filme de ficção científica. É a incrível história da primeira fotografia já tirada. Em 1826, um inventor francês chamado Joseph Nicéphore Niepce fez o que ninguém havia feito antes. Ele capturou a luz e a transformou em uma imagem tangível. O resultado? Um instantâneo borrado, mas hipnotizante, intitulado Vista da Janela em Le Gras. Niepce usou um processo que ele chamou de heliografia, envolvendo uma placa de estanho polida revestida com betume da Judéia, uma substância sensível à luz. Depois de expor a placa à luz do sol por incríveis 8 horas, os telhados e pátios de sua propriedade em Saint-Lô-de-Varennes surgiram como uma impressão fantasmagórica. Esta não era apenas uma foto. Foi o primeiro passo da humanidade na era visual. Pense nisso. Esse experimento simples eventualmente levou aos bilhões de fotos que tiramos e compartilhamos todos os dias. De selfies à exploração espacial, tudo começou com a ideia revolucionária de Niepce de capturar um momento fugaz para sempre. E falando em momentos que mudaram tudo, isso é só o começo. No próximo capítulo, vamos mergulhar em outras fotos incríveis que remodelaram o mundo. Você não vai acreditar no que vem a seguir. Vamos além da Terra por um momento. É difícil imaginar a vida sem fotografias do Sol, nossa fonte de luz, energia e calor. Mas em 1845, muito antes das naves espaciais ou câmeras de alta tecnologia, os físicos franceses Louis Fizeau e Léon Foucault conseguiram algo extraordinário. Usando o processo de daguerreótipo, eles capturaram a primeira fotografia do Sol. O resultado? Uma imagem granulada, mas impressionante, em preto e branco, mostrando manchas solares tênues em sua superfície ardente. Essa descoberta não foi apenas sobre fotografar um objeto celeste. Foi o primeiro close da humanidade em nossa estrela geradora de vida. Pela primeira vez, não estávamos apenas olhando para o Sol, estávamos estudando-o. Essa única imagem desencadeou uma nova era da ciência solar, inspirando astrônomos a explorar os mistérios da atividade solar, energia e até mesmo os ciclos que influenciam o clima da Terra. O que parecia uma simples fotografia de um orbe brilhante, tornou-se uma porta de entrada para a compreensão da força que alimenta nossa própria existência. Agora vamos trazer a lente de volta para a Terra, mas de uma nova perspectiva. É 1946, e a humanidade nunca tinha visto sua casa de fora. Isso mudou quando um foguete, V2, lançado do White Sands Missile Range, no Novo México, levou uma câmera de 35mm a uma altitude de 105 km. Quando o foguete despencou de volta para a Terra, a câmera capturou uma imagem granulada em preto e branco, mostrando a curvatura do nosso planeta contra o vazio escuro do espaço. Isso não foi apenas uma conquista da engenharia, foi uma mudança profunda em como nos víamos. Pela primeira vez, a Terra não era um horizonte infinito, mas uma esfera frágil e finita flutuando no cosmos. Esta fotografia não marcou apenas o alvorecer da exploração espacial. Ela plantou a semente da conscientização ambiental, nos lembrando o quão pequenos e interconectados realmente somos. E então chegou o momento que deu arrepios na humanidade. Em 1968, durante a missão Apollo 8, o astronauta William Anders capturou uma imagem de tirar o fôlego da Terra, surgindo sobre o horizonte da Lua. A foto, agora conhecida como Earthrise, mostra nosso planeta azul suspenso na escuridão do espaço, um vibrante farol de vida cercado pela superfície cinza e desolada da Lua. Ao contrário das fotografias anteriores, Earthrise não era apenas ciência, era arte, emoção e perspectiva reunidas em uma só. Os astronautas descreveram como ver a Terra dessa forma, os fez perceber o quão pequena, mas extraordinária é nossa casa. Esta imagem desencadeou o movimento ambientalista da década de 1970, inspirando campanhas para proteger nossos frágeis ecossistemas. Em um único quadro, Earthrise capturou não apenas nosso planeta, mas nossa experiência humana coletiva, um símbolo de unidade na vasta extensão do universo. Cada foto conta uma história de exploração e descoberta.
E todas elas nos lembram o quão longe chegamos em nossa busca para entender nosso lugar no cosmos. Mas há mais pela frente. Fotos que deixarão você surpreso e inspirado. Fique ligado. Como o preto e branco dominava a fotografia inicial, imaginar um mundo em tons vibrantes parecia um sonho distante. Mas em 1861, o físico escocês James Clerk Maxwell mudou isso para sempre. Ao combinar filtros vermelho, verde e azul, Maxwell criou a primeira fotografia colorida, uma imagem simples, mas inovadora de uma fita xadrez. Embora possa parecer comum agora, na época foi revolucionária. O experimento de Maxwell provou que as cores poderiam ser recriadas pela sobreposição de diferentes comprimentos de onda de luz. Uma descoberta que não apenas transformou a fotografia, mas também lançou as bases para a moderna tecnologia de telas, de televisores a smartphones. Esta humilde fita não era apenas o assunto de uma fotografia. Era a porta de entrada para um futuro onde cada nascer do sol, cada momento vívido, poderia ser capturado em cores. É incrível pensar que esse salto na tecnologia abriu caminho para uma vibrante era de narrativa visual. Da captura de cores ao compartilhamento global delas, a tecnologia deu outro salto monumental em 1989, graças a um cientista da computação britânico chamado Tim Berners-Lee. Enquanto trabalhava no CERN, Berners-Lee propôs uma ideia revolucionária: um sistema que poderia conectar documentos e dados em uma rede global, acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Este conceito, nascido como uma proposta simples intitulada Gerenciamento de Informações, uma proposta, logo se tornaria a World Wide Web. Em 1990, Berners-Lee havia desenvolvido o primeiro servidor web, navegador e página da web. Não era chamativo, apenas uma página cheia de texto, mas lançou as bases para o mundo digital que conhecemos hoje. De memes a compras online, a web transformou quase todos os aspectos de nossas vidas. O que é fascinante é que esta invenção monumental foi motivada por um desejo de compartilhar conhecimento aberta e livremente, uma visão que continua central no DNA da internet. Muito antes da World Wide Web nos conectar, a computação em si estava passando por uma transformação sísmica. Entra em cena o ENIAC, a abreviação de Electronic Numerical Integrator and Computer, que estreou em 1945. Muitas vezes considerado o primeiro computador eletrônico de uso geral, o ENIAC era um gigante, pesava mais de 24 toneladas e ocupava uma sala de 167 metros quadrados. Mas o que faltava em capacidade compensava em poder de processamento bruto. Capaz de executar milhares de cálculos por segundo, o ENIAC foi inicialmente construído para calcular trajetórias de artilharia durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, seu verdadeiro legado está no que ele inspirou: um futuro onde as máquinas poderiam pensar mais rápido e com mais precisão do que nunca. Os circuitos do ENIAC podem parecer primitivos em comparação aos laptops e smartphones elegantes de hoje, mas ele preparou o cenário para a computação moderna, revolucionando indústrias, ciência e até mesmo a vida cotidiana. De fitas coloridas a paisagens digitais e computadores colossais, cada passo nesta jornada moldou a maneira como criamos, compartilhamos e nos conectamos. E a melhor parte: esses marcos são apenas o começo do que a tecnologia pode alcançar. Fique por aqui, estamos mergulhando ainda mais fundo nas fotos que redefiniram a história. Em meados da década de 1970, a computação era um interesse de nicho confinado a grandes corporações e universidades. Então, vieram dois jovens ambiciosos, Steve Jobs e Steve Wozniak, armados com uma visão de levar computadores para as casas das pessoas. Em 1976, dentro de uma pequena garagem em Cupertino, Califórnia, os dois Steves construíram o Apple PRIM, um computador pessoal rudimentar, mas revolucionário, que mudaria o mundo para sempre. Ao contrário das máquinas desajeitadas e inacessíveis de sua época, o Apple PRIM foi projetado para ser amigável ao usuário e acessível. Embora não tivesse um gabinete, teclado ou monitor, os usuários tinham que fornecer os seus próprios. Foi um passo pioneiro em direção à computação pessoal. O talento de Jobs para o marketing e o gênio técnico de Wozniak provaram ser uma combinação vencedora. Juntos, eles venderam o Apple PRIM por os 666 e 166 reais, lançando uma empresa que mais tarde redefiniria a tecnologia com dispositivos como o Macintosh, iPhone e iPad. Aquela garagem não era apenas um espaço de trabalho, era o berço da cultura tecnológica moderna, mostrando que a inovação não precisa de um laboratório enorme, apenas de um sonho, uma placa de circuito e muita determinação. Antes dos smartphones e laptops, outra invenção inovadora encolheu o mundo: o voo movido a energia. Em uma manhã fria de 1903, Orville e Wilbur Wright estavam nas dunas de areia de Kitty Hawk, Carolina do Norte, prontos para fazer história. Sua aeronave, o Wright Flyer, parecia mais uma pipa de caixa esquelética do que um avião, mas seu potencial era inegável. Com Orville nos controles e Wilbur correndo ao lado, o Flyer decolou do chão, voando modestos 37 metros em apenas 12 segundos. Foi um voo curto para os padrões de hoje, mas marcou o nascimento da aviação.
O que é notável é como os irmãos Wright, que eram donos de uma loja de bicicletas, aplicaram seus conhecimentos de mecânica e aerodinâmica para conquistar os céus. Eles não construíram apenas um avião, eles construíram uma ponte entre continentes, culturas e sonhos. Seu triunfo inspirou gerações de pioneiros que eventualmente nos levariam às estrelas. De alçar voo a dar vida aos sonhos na tela, o mundo da narrativa passou por sua própria revolução em 1902. Edward Raymond Turner, um inventor britânico, capturou as primeiras imagens em movimento em cores, um avanço deslumbrante para o cinema. Seu processo, que envolvia filmar com filtros vermelho, verde e azul, resultou em filmagens vívidas e realistas, que surpreenderam o público. Um quadro sobrevivente de seu trabalho mostra seus filhos brincando com um papagaio colorido. Embora a filmagem tenha sido redescoberta quase um século depois, ela é um testemunho da engenhosidade e determinação de Turner em ultrapassar os limites da produção cinematográfica. Sua invenção abriu caminho para as vibrantes experiências cinematográficas que apreciamos hoje, de sucessos de bilheteria épicos a animações emocionantes. Ao traçar o arco do primeiro computador pessoal ao voo motorizado e a magia do filme colorido, fica claro: a inovação humana não conhece limites. Cada um desses marcos nos aproximou do mundo interconectado e visualmente rico em que vivemos hoje. Mas a jornada não para aqui. Histórias mais cativantes estão por vir. É uma das fotografias mais icônicas da história. Um grupo de 11 trabalhadores da construção civil, sentados casualmente em uma viga de aço, com os pés balançando 255 metros acima das ruas de Manhattan. Tirada em 1932, durante a construção do Rockefeller Center, esta imagem, intitulada Lunch Atop a Skyscraper, veio a simbolizar a coragem, determinação e espírito ousado de uma era. Os trabalhadores, vestidos com bonés e macacões, são vistos comendo sanduíches, fumando cigarros e até mesmo compartilhando uma risada, completamente imperturbáveis pela queda vertiginosa abaixo. No entanto, por trás da aparente leveza, há uma história mais profunda. Esses homens, muitos deles imigrantes recentes, arriscaram suas vidas diariamente pela promessa de um salário durante a Grande Depressão. A fotografia capturou mais do que um intervalo para o almoço. Ela encapsulou um momento de resiliência e esperança em um dos momentos mais sombrios da história americana. O que torna esta imagem tão cativante é a justaposição: vulnerabilidade humana contra o pano de fundo de aço, vidro e céu. É um testamento de como pessoas comuns realizam feitos extraordinários, construindo não apenas arranha-céus, mas sonhos que alcançam os céus. E conforme a humanidade continuou alcançando mais alto, nosso olhar logo se voltou para a vasta extensão do espaço. Avançando para 1972, quando a tripulação da Apollo 17 capturou uma fotografia que alterou para sempre a perspectiva da humanidade sobre seu lar. Conhecida como The Blue Marble, esta imagem da Terra, tirada a 29 mil quilômetros de distância, é sem dúvida a fotografia mais reproduzida da história. Mas não é apenas uma imagem bonita, é uma declaração profunda sobre a fragilidade e unidade do nosso planeta. Flutuando contra a escuridão do espaço, a Terra aparece como uma esfera luminosa, seus redemoinhos de nuvens brancas e oceanos azuis embalando as massas de terra. Pela primeira vez, a humanidade viu seu lar como um todo, sem fronteiras ou divisões. The Blue Marble se tornou um símbolo de interconexão global e consciência ambiental, desencadeando movimentos para proteger o único lar que temos. O que é incrível é como esta única fotografia inspirou ações. Ela alimentou conversas sobre conservação, mudanças climáticas e nossa responsabilidade como administradores da Terra. É mais do que uma imagem, é um espelho, refletindo não apenas o que somos, mas o que podemos nos tornar. E assim como esta foto nos fez refletir para dentro, outra imagem inovadora nos fez olhar mais profundamente para o próprio universo. Em 2019, a humanidade alcançou algo que antes era considerado impossível. Capturamos a primeira imagem de um buraco negro. Usando o Event Horizon Telescope, uma equipe internacional de cientistas reuniu dados de 8 telescópios ao redor do mundo para criar uma imagem do buraco negro supermassivo no centro da galáxia, M87, a 55 milhões de anos-luz de distância. A imagem em si é assustadoramente bela. Um anel laranja brilhante cercando um abismo de pura escuridão, onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas a verdadeira mágica está na ciência e na colaboração por trás dela. Essa conquista exigiu o equivalente a um telescópio do tamanho da Terra, junto com algoritmos inovadores desenvolvidos pela cientista da computação Kate Bowman e sua equipe. Não foi apenas uma fotografia, foi um salto histórico em nossa compreensão do universo. Ela confirmou as teorias da relatividade de Einstein e nos deu um vislumbre dos fenômenos mais misteriosos que existem. No final, essa imagem nos lembra de nossa curiosidade inabalável e capacidade de alcançar o extraordinário. Algumas fotografias capturam a obra-prima final, mas outras documentam a jornada. No final da década de 1880, uma série de imagens imortalizou a construção de um dos marcos mais emblemáticos do mundo, a Torre Eiffel.
Com 300 metros de altura após a conclusão, esta maravilha arquitetônica foi inicialmente recebida com ceticismo. Os críticos a chamaram de monstruosidade de ferro, mas a visão de Gustave Eiffel e a ambição do projeto a transformaram em um ícone global. As fotografias tiradas durante a construção da torre mostram um esqueleto de vigas de ferro subindo firmemente para o céu parisiense. Trabalhadores, suspensos precariamente em vigas, confiaram na engenhosidade e determinação para montar mais de 18 mil peças de ferro, com mais de 2,5 milhões de rebites. Essas imagens nos lembram do esforço humano por trás das conquistas da engenharia e capturam a mudança da arquitetura tradicional para a era industrial. Na época em que foi inaugurada para a Feira Mundial de 1889, a Torre Eiffel era um símbolo de progresso e modernidade. Não foi apenas um marco, foi a prova de que a humanidade pode construir sonhos que desafiam a gravidade. E enquanto a Torre Eiffel voava alto, outras expedições buscavam conquistar a vasta e congelada natureza selvagem da Antártida. Longe do horizonte parisiense, há uma fronteira árida e gelada que capturou a imaginação dos exploradores no início do século XX. As primeiras fotografias da Antártida, tiradas durante a expedição Terra Nova do capitão Robert Falcon Scott, oferecem um vislumbre de um dos ambientes mais hostis da Terra. Essas imagens assustadoramente belas, tiradas pelo fotógrafo da expedição Herbert Ponting, retratam geleiras imponentes, campos infinitos de neve e exploradores resistentes, desafiando o frio extremo. Uma imagem particularmente impressionante mostra o navio Terra Nova preso no gelo, ofuscado por um iceberg colossal. As fotografias de Ponting eram mais do que documentação, eram um testamento da resiliência humana e do desejo de explorar o desconhecido. Através de suas lentes, os espectadores podiam vivenciar a desolação e a maravilha da Antártida, sem nunca sair de casa. Essas imagens inspiraram inúmeras missões científicas ao continente, ajudando-nos a entender seu papel crucial no sistema climático da Terra, da natureza selvagem gelada ao calor dos sonhos mágicos. Nossa jornada agora nos leva a um lugar que promete alegria e maravilha: a Disneylândia. Em 17 de julho de 1955, Walt Disney abriu os portões para um mundo diferente de qualquer outro, a Disneylândia. O que começou como o sonho de um visionário se tornou um fenômeno cultural, oferecendo aos visitantes uma chance de escapar da realidade e entrar nas páginas de suas histórias favoritas. As fotografias daquele dia capturam a emoção dos primeiros visitantes, passeando pela Main Street, Ewaquá, maravilhando-se com o Castelo da Bela Adormecida e conhecendo o Mickey Mouse pessoalmente. Mas a inauguração não foi isenta de desafios. Chamado de Domingo Negro pela equipe da Disney, o dia viu 20 mil visitantes inundarem o parque, superando em muito as expectativas. Os brinquedos quebraram, a comida acabou e as temperaturas subiram para mais de 40 graus Celsius, fazendo com que parte do asfalto recém-colocado derretesse. Apesar do caos, as fotografias mostram rostos sorridentes, famílias de mãos dadas e a magia que a Disney prometeu brilhando. Essas imagens não documentam apenas a estreia de um parque temático. Elas representam o início de um movimento cultural que traria alegria a milhões de pessoas ao redor do mundo. A Disneylândia não era apenas um lugar, era uma promessa de que sonhos poderiam se tornar realidade, não importando o quão impossíveis parecessem. Nas primeiras horas de 18 de abril de 1906, São Francisco foi sacudida por um dos terremotos mais devastadores da história dos Kiwaira. Medindo uma magnitude estimada de 7,9 na escala Richter, o terremoto destruiu prédios, rompeu linhas de gás e iniciou uma tempestade de fogo que durou 3 dias, consumindo mais de 500 quarteirões da cidade. Conforme a poeira baixava, fotógrafos se aventuraram nas ruínas carbonizadas, capturando imagens de uma cidade em choque e uma comunidade determinada a se reconstruir. Uma fotografia assustadora mostra o icônico Ferry Building em pé, desafiadoramente, em meio a um cenário de escombros e fumaça. Um símbolo de resiliência em meio à destruição. Essas imagens trouxeram à escala da tragédia a atenção do mundo, provocando uma onda de ajuda e solidariedade. No entanto, elas também documentaram o espírito de recuperação, enquanto os moradores montavam barracas, limpavam os escombros e começavam a restaurar o que haviam perdido. As consequências do terremoto de São Francisco não foram apenas uma história de devastação. Foi um testemunho da resiliência e unidade humanas. Das cinzas de uma cidade em ruínas, surgiu uma das metrópoles mais vibrantes do mundo. Um lembrete de que nem mesmo os piores desastres podem extinguir o impulso humano de reconstruir. Falando em esforços monumentais, a construção do Monte Rushmore leva esse espírito a um nível totalmente novo. Nas profundezas das Black Hills de Dakota do Sul, fica um dos marcos mais emblemáticos da América, o Monte Rushmore, uma homenagem a 4 presidentes do Zimbabwe, cuja liderança moldou a nação. Mas a história por trás desta enorme escultura é tão inspiradora quanto o próprio monumento. Em 1927, o escultor Gutzon Borglum começou a esculpir os rostos de 18 metros de altura de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln no penhasco de granito.
Fotografias do período de construção revelam um feito extraordinário de engenharia e determinação. Trabalhadores, suspensos em cordas e arreios, usaram dinamite e britadeiras para cinzelar mais de 410 mil toneladas de rocha da montanha. Apesar das condições precárias, nenhuma vida foi perdida durante o projeto. Uma prova da habilidade e dedicação da equipe. Concluído em 1941, o Monte Rushmore se tornou um símbolo dos ideais, resiliência e ambição americanos. É um lembrete de que mesmo os desafios aparentemente mais intransponíveis podem ser superados com visão e perseverança. À medida que a humanidade esculpia rostos monumentais em pedra, também começamos a nos aprofundar no cosmos, capturando imagens de lugares com os quais apenas sonhávamos, como o lado oculto da Lua. Durante séculos, a Lua manteve um lado escondido de nós, envolto em mistério. Tudo mudou em 7 de outubro de 1959, quando a espaçonave soviética Luna 3 conseguiu o primeiro lugar na história da humanidade, fotografando o lado distante da Lua. Essas imagens granuladas em preto e branco revelaram uma paisagem que nenhum ser humano jamais tinha visto, cheia de crateras e terreno acidentado. Diferente do rosto familiar da Lua, a missão não foi isenta de desafios. A Luna 3 usou um sistema de câmera complexo que revelou o filme a bordo e transmitiu as imagens de volta para a Terra por sinais de rádio. Embora as fotos fossem de baixa resolução para os padrões atuais, elas ofereceram insights científicos inestimáveis e um vislumbre do inexplorado. Entre as descobertas estava o Mare Moscoviense, ou o Mar de Moscou, uma planície escura que se destacava nitidamente contra a superfície cheia de crateras. Essa conquista não foi apenas sobre capturar novas paisagens, foi sobre quebrar barreiras e provar que o alcance da humanidade poderia se estender muito além da Terra. É basicamente isso. Escreva nos comentários qual foto pareceu a mais incomum para você. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.